Olá, internautas. Eu sou Guilherme Waltenberg, editor de política aqui do Metrópolis. Estou ao lado aqui do meu amigo Eumano Silva, repórter especial da nossa editoria. E hoje a gente vai entrevistar ele, que foi procurador do Estado de São Paulo em Brasília por diversos anos e é o fundador do movimento Escola Sem Partido, Miguel Najib. Miguel, muito obrigado aqui pela entrevista. Eu é que agradeço, Guilherme e o Mano, pela oportunidade. Amanhã vocês vão ter um evento que vai tratar o tema Escola Sem Partido, que é um tema que gera uma série de polêmicas no Brasil, algumas por conhecimento e outras por falta dele a respeito do tema. Então, nessa primeira pergunta, eu queria que o senhor desse uma definição rápida e clara do que é o movimento Escola Sem Partido. Bom, o Movimento Escola Sem Partido é uma iniciativa de estudantes, professores e pais inconformados com o uso do sistema educacional, escolas e universidades, para fins de propaganda ideológica, política e partidária. Isso é um fato absolutamente notório, é um problema sistêmico que existe no Brasil, praticamente assim, em todo o país, de norte a sul do país, não há escola que possa dizer que esteja livre do problema da doutrinação. O que é a doutrinação? As pessoas pensam, o que é a doutrinação? Doutrinação é o abuso da liberdade de ensinar que está garantida ao professor pela Constituição Federal em prejuízo de direitos do estudante. Por exemplo, o direito à impessoalidade como usuário do serviço público, o direito ao pluralismo de ideias, o direito à laicidade do Estado, a liberdade de consciência e de crença do aluno. São direitos do estudante que são violados no momento em que o professor abusa da sua liberdade de ensinar, da sua liberdade de cátedra. Para quê? Abusa com que finalidade? Para promover, normalmente, as suas próprias preferências ideológicas, religiosas, políticas e partidárias. Nenhum professor pode fazer isso, essas práticas já são ilegais e o movimento Escola Sem Partido surgiu para combater essas condutas ilícitas que muitos professores, não são todos, mas não são poucos, que muitos professores adotam em sala de aula. Muitos críticos, eu só fazer essa pergunta aqui, uma das críticas que os detratores, as pessoas contrárias à Escola Sem Partido, trazem é que, na verdade, na visão deles, o projeto, o movimento, eles seriam contra um partido ou uma linha ideológica em específico, no caso, a linha de esquerda, que é a que está, de fato, mais presente na maior parte desses ambientes. O senhor concorda que, de fato, existe uma busca por afastar a ideologia de esquerda e permitir mais a entrada da direita, ou isso não tem sentido na sua avaliação? Veja, a proposta do Movimento Escola Sem Partido é 100% sem partido. Agora, a própria Constituição estabelece como um dos princípios com base nos quais o ensino será ministrado o pluralismo de ideias. Então, em alguma medida, é necessário que as diversas perspectivas estejam dentro da sala de aula. Tanto a perspectiva de um autor identificado com o pensamento de esquerda, como a perspectiva identificada com um autor identificado com o pensamento liberal, conservador. Então, é necessário que haja no sistema educacional, cada professor tem o dever legal de promover essa diversidade de perspectivas dentro da sua disciplina. Doutor Najib, Mas, repito, o projeto Escola Sem Partido é 100% sem partido, ele não tem o objetivo de favorecer ou prejudicar nenhuma corrente que disputa o poder na sociedade. como é que o senhor se define ideologicamente? Ou, para usar a sua expressão, quais são as suas preferências políticas e ideológicas? Eu sou conservador, sou católico, eu já fui de esquerda, quando era aluno, quando era estudante, era de esquerda, por influência de professores. Ligado a algum partido especificamente? Não, eu tinha sim, votei no PT algumas vezes, mas amadureci, comecei a enxergar o mundo de outra maneira, me defino como liberal e conservador. Certo. Sobre o projeto Escola Sem Partido. Legalista. Eu sou, como advogado, eu entendo que a democracia só é possível no Estado de Direito. O Estado de Direito é o Estado no qual as leis são respeitadas, né? É o império da lei, que deve existir no Brasil e que, infelizmente, Mano, a lei não está sendo respeitada, a Constituição não está sendo respeitada. As escolas são laicas no Brasil? As escolas públicas são, por definição, laicas. Mas o senhor acha que na prática, o senhor acha que há também uma contaminação? Há uma contaminação ideológica e a ideologia fere também o princípio da laicidade do Estado, né? Quando você tem, por exemplo, uma ideologia materialista que domina as escolas, isto é uma violação ao princípio da laicidade do Estado.
porque é uma ideologia que hostiliza as religiões e as crenças de uma parcela significativa da sociedade brasileira que usa esse serviço do Estado. Então, por exemplo, digamos, um professor ateu, ele tem todo o direito de ser ateu, mas não tem o direito de promover o seu ateísmo em sala de aula. E o cristão Porque ao fazer tem isso, direito? absolutamente, dá o mesmo direito que o cristão não tem. Nenhum cristão pode promover as suas crenças dentro da sala de aula, nem ele pode ser, como usuário do serviço prestado pelo Estado, ele pode ser hostilizado por possuir uma determinada crença. Ou seja, nenhum professor ateu pode hostilizar um aluno cristão ou religioso de outra religião em função disso, né? Da mesma forma em que um professor religioso, um professor evangélico, católico, também não pode destratar, maltratar ou avaliar negativamente um aluno ateu, né? O aluno tem o direito de ser avaliado por critérios exclusivamente acadêmicos. Essa área religiosa, assim como a área política, tem uma certa radicalização, há uma certa intolerância de alguns setores com outros setores. As religiões afros, por exemplo, elas sofrem um certo preconceito por parte, principalmente, de alguns setores evangélicos. O senhor acha como é que se trata essa divergência religiosa dentro da escola, já que é uma formação também que faz parte da formação dos nossos alunos? Isso tem que ser absolutamente respeitado. Mas assim, se promove a interação? Qual que é a prática? Não, eu acho importante que o Estado não tome partido dessa ou daquela religião. Ele tem um gestor público, um professor, ele tem o dever legal de fazer com que a lei seja respeitada dentro daquele ambiente. E a lei estabelece que todos os cidadãos que ali estão têm o direito de ser respeitados em suas crenças. Agora, isto se faz, mano, com base na disciplina e não com base na lavagem cerebral. Você não pode, por exemplo, isso é um ponto delicado, mas é importante, não é? A pretexto de promover o respeito às religiões afro-brasileiras, de matriz africana, você não pode fazer propaganda dessas religiões. Você não pode glamourizar essas religiões, porque isso talvez venha a ferir a sensibilidade religiosa daquele aluno evangélico, daquela família evangélica, que também está usando o serviço do Estado. Então, qual deve ser a postura ideal do Estado nessas questões? De se abster, mas exigir o respeito, com base na disciplina. Punindo, mas, veja, em vez de você fazer a lavagem cerebral para colocar todas as religiões no mesmo nível, porque isso viola o princípio da laicidade do Estado, porque ao colocar as religiões no mesmo nível vamos dizer, de valor, digamos assim, o Estado está interferindo nessas questões, está tentando interferir na crença dos estudantes que estão ali, não é? Inclusive enfraquecendo, de algum modo, as convicções religiosas daqueles alunos. As famílias não querem isso. As famílias querem e têm o direito de que seus filhos sejam educados na mesma religião que eles possuem, os pais, não é? Então, o Estado precisa ter muito cuidado para não fazer proselitismo religioso ao tentar promover o respeito a uma determinada religião. E, doutor Najib, como garantir a pluralidade de pensamentos, como o senhor defendeu agora há pouco, dentro de uma escola? Seriam cotas, por exemplo, de professores de esquerda, professores de direita? Como é que seria isso? Não, nós nunca defendemos, eu já ouvi até falar nisso, mas eu acho uma ideia completamente absurda, essa história de cota para professor de esquerda. Isso não é incompatível e é inconstitucional na minha maneira de ver. Apenas que o professor deve ter a consciência dos seus deveres profissionais, né? Um dos deveres que o Escola Sem Partido, a nossa proposta, explicita, porque esse dever já existe, é o quarto dever do professor, diz o seguinte: ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Supõe-se que um estudioso, que um professor que tenha feito uma faculdade, ele conheça, ao ministrar uma determinada, ao ensinar uma determinada matéria, que ele esteja informado, caso ela seja controvertida, que ele esteja informado sobre as principais correntes a respeito daquela Isso controvérsia. vale para a política, para a ideologia e para a religião? Vale para a política, vale para a história, vale para tudo. Não pode haver dogmatismo, né, dentro do ambiente acadêmico, dentro da ciência. O dogmatismo vale para as religiões, mas não vale para a ciência. A ciência ela é sempre precária, sempre provisória, né? Uma visão que se tem hoje a respeito de um fato histórico, por exemplo, pode mudar. Nós sabemos que há versões, há teorias, há pontos de vista que concorrem
dentro O senhor pode dar um exemplo? Sei lá, por exemplo, a questão da teoria da evolução, né? Ela vem sendo ensinada no Brasil há décadas de forma absolutamente dogmática, como se fosse uma verdade religiosa, como se fosse um dogma de fé. E qual é a sua opinião sobre essa Não, questão? eu não tenho opinião. Eu acho a teoria do Darwin a mais convincente. Mas eu não sou biólogo, mas eu acho que é a mais convincente, mas ela não é a única. E ela sofre críticas bastante sérias, entendeu? Que não a invalidam no seu todo, mas que colocam em dúvida. Mostram que ela também é uma hipótese, é uma teoria. Ela não é uma verdade como 2 mais 2 igual a 4. Então nós não podemos transmitir ao estudante a falsa ideia de que isto é uma verdade incontestada, porque há contestação. Vamos falar também da questão de gênero, da teoria de gênero, que vem sendo apresentada também como um dogma, quando aquilo é altamente debatido no campo da psicologia, da biologia, da antropologia, da sociologia. Isso não é verdade, não é uma verdade. Há uma teoria? O estudante tem o direito de conhecer? Tem. Mais do que o direito, ele tem o dever de conhecer, mas não como sendo uma verdade de fé, não como sendo um dogma de fé. As coisas são hipóteses científicas, e é isso que o estudante tem o direito de saber. O aluno tem o direito de conhecer, pelo menos, que existe uma controvérsia. Tem o direito de saber, pelo menos, que existe uma controvérsia a respeito daquela questão que está sendo ensinada em sala de aula. E dentro dessa ideia de promover um ambiente laico, de impedir a propagação de ideologias dentro da escola, o senhor acha que é lícito, acha que é válido estudantes filmarem o professor e eventualmente enviarem esse vídeo para o Ministério da Educação? Olha, dentro e fora desse ambiente. Não é necessário que haja nenhum ambiente de confrontação e de doutrinação para que o estudante possa exercer esse direito constitucional de registrar aquilo que está sendo ensinado no ambiente público. A sala de aula é um ambiente público, o professor não tem o direito ao sigilo dentro da sala de aula. É muito importante para o aluno poder filmar uma aula, por exemplo, ou gravar uma aula simplesmente num áudio, para depois assistir em casa de novo, ouvir em casa de novo, para fixar melhor o conteúdo, né? Se você fizer uma pesquisa na internet, assim, a respeito, sem falar de polêmica, mas a respeito, há vários sites que recomendam, para fins exclusivamente pedagógicos, que os alunos registrem as falas dos seus professores para melhorar o seu aprendizado, né? Porque alguns alunos têm dificuldade de tomar nota. Eu tinha muita dificuldade de tomar nota, por exemplo. A gravação ajuda muito. Mas não é esse o caso, né? No caso, a discussão é usar isso como uma forma de denúncia, né? A discussão Sim, então por isso é que eu quis dizer. Por isso eu quis dizer. Mesmo fora do contexto polêmico, é inegável que o aluno tem o direito, vamos dizer assim, o direito pedagógico de gravar as aulas. Agora, por outro lado, ele também tem o direito de produzir as provas necessárias à defesa dos seus direitos. Por exemplo, o direito à impessoalidade. Eu sou usuário do sistema educacional, do sistema de ensino, de um serviço público. Eu sou um usuário do serviço público. E eu percebo que eu estou sendo sabotado, perseguido, hostilizado em razão das minhas convicções, por exemplo. Porque um professor acha que eu sou petista ou acha que eu sou bolsonarista, então não vai com a minha cara. Eu tenho o direito de produzir provas para a defesa dos meus direitos. Que direito? O direito à impessoalidade. Então, eu não tenho a menor dúvida disso. E, por outro lado, vem o direito dos pais de saber aquilo que os seus filhos estão aprendendo em sala de aula. Alguém pode, em sã consciência, negar aos pais o direito de saber o que um professor está falando para eles entre as quatro paredes de uma sala de aula? Isso é inconcebível na minha maneira de ver. Dizer que um professor tem o direito de se comunicar sigilosamente com os seus alunos? Não, ao longo da história, a câmera, o celular filmando, isso é uma coisa muito recente, né? Ou seja, não dependemos de... gravador existe há muito tempo, né? Sim. As aulas da década de 70 já eram gravadas. Sim, mas voltando décadas, e não era uma coisa massificada também, assim. Então, digamos, não está vinculada a uma gravação o conhecimento do que se passa dentro de sala de aula. Fosse assim, não teríamos ao longo dos séculos... Mas se você tem um instrumento eficaz, como é este, como é a gravação, porque é perfeito, é a reprodução integral daquilo que está sendo dito em sala de aula. Então, se você tem esse instrumento, além do que, vamos dizer assim, há 50 anos, o ensino não era obrigatório, os pais não eram obrigados, como são hoje, a mandar seus filhos para a escola. Também não aprendiam, né?
Hein? Também não aprendiam, também não se educavam, né? Não, mas eu Também não o estou nosso entrando nesse mérito. analfabetismo. Não estou entrando nesse mérito, porque em Só alguns... só os ricos que podiam, né? Os bom, pobres, o nosso analfabetismo, década de muitas 30, escolas... 40, Não, eu não vou... 50. Essa discussão, eu acho que escapa aqui. Mas o fato é o seguinte, os pais têm o direito de saber exatamente aquilo que os filhos estão aprendendo. E se eles podem fazer isso sem dano, porque não há nenhum prejuízo. Qual é o prejuízo para um aluno colocar um celular ligado na função gravador na sala, em cima da sua carteira? O ministro da Educação... Não há prejuízo, então, isso é bem importante a gente deixar claro. Então, quem se opõe ao exercício desse direito do aluno está se opondo de má fé. Está reivindicando um direito inexistente ao sigilo. Então vamos deixar bem claro, o aluno tem o direito, isso não causa nenhum dano, nenhum prejuízo à aula, pelo contrário, e mais, o professor também tem esse direito. O professor também pode e deve registrar as suas aulas, para evitar, eventualmente, uma denúncia infundada ou algo assim. Mas isso daí não pode acirrar um pouco mais o clima de confronto? Não deveria. Que no Brasil já é muito intenso. O Brasil lidera, de acordo com o ranking da OCDE, o número de alunos que vão contra os professores, que agridem os professores. Ontem em São Paulo teve uma cena horrorosa de alunos jogando cadeira, jogando mesa em cima do professor. Absurdo. Não pode aumentar com essas gravações esse ambiente de confronto? Na verdade, essa cena foi filmada, e é por ter sido filmada que nós podemos hoje enfrentar esse problema, saber que ele está acontecendo. Então, a presença de um celular em sala de aula, que no caso registrou um ato de delinquência ali, praticado por estudantes, acabou até sendo positiva para a sociedade tomar conhecimento do problema, né? Agora, existe uma crise de autoridade dos professores hoje. Evidentemente que existe, e é um problema talvez assim, o mais grave que nós temos na educação, junto com a questão são vários problemas graves, né? Acho que a existência de um problema não apaga a existência do outro. É preciso restaurar a autoridade do professor, não é? E quem demoliu a autoridade do professor foram justamente os professores, os especialistas em educação, porque nenhuma política pública em educação é feita sem o de acordo da categoria dos professores, dos docentes, dos especialistas em educação. Então, por exemplo, a reprovação, a tal da aprovação automática, né? Quando acabaram com é claro que isso enfraquece a autoridade do professor. A ideia de que ninguém ensina nada para ninguém e que está todo mundo no mesmo nível enfraquece a autoridade do professor. Por exemplo, a postura do professor em sala de aula, não é? A tentativa do professor de se fazer amigo dos alunos. Isso é muito comum, o professor amigão, né? Isso é evidentemente que está erodindo a autoridade do professor. E qual é o contraponto a essa situação do professor amigo? É o professor que sabe exercer a autoridade em sala de aula. O professor precisa ser treinado a exercer a autoridade em sala de aula. Mas eu não entendi o professor, a possibilidade do professor não ser amigo. Aí que eu não... Veja, eu estou falando um professor amigo, aquele professor que que cria um ambiente de informalidade tal que acaba sendo confundido com falta de respeito. Entendeu? Então, é preciso colocar um professor num patamar acima. Isso é um assunto que escapa também à questão de escola sem partido. Escola sem partido não tem a ver com eu sou um defensor da autoridade do professor, mas a escola sem partido, isso não é o foco do nosso O senhor pode movimento. nos ajudar, então, nessa questão específica que a gente não perguntou? Como é que está no Congresso Nacional a proposta do Escola Sem Partido? A deputada Bia Kicis apresentou, no começo deste ano, um projeto de lei baseado na nossa proposta. Então está protocolado. E agora, mais de 20 deputados aderiram. Trata-se, portanto, de uma iniciativa coletiva, não é um projeto de lei de iniciativa coletiva. Esse projeto está parado. Ele só começa a tramitar agora com a criação de uma comissão especial, né, que em breve, tão logo terminada a reforma da Previdência, deve ocorrer. Então, quer dizer, existe uma espécie de um consenso nos deputados, pelo menos com os quais eu conversei, da base do governo Bolsonaro, de que os projetos que eles colocam na pauta comportamental, no qual eles incluem o Escola Sem Partido, comece a tramitar a partir da segunda fase do governo Bolsonaro, ou seja, depois que passarem as medidas econômicas. Isso daí está acordado entre o movimento Escola Sem Partido e a base do governo? Não tem acordo nenhum. O Escola Sem Partido não é um interlocutor da base do governo. Nós somos um movimento
é um movimento da sociedade. E nós temos que lutar hoje pelo respeito à Constituição. Veja, todas as regras que estão no projeto Escola Sem Partido já existem hoje. Não com a redação que consta do projeto. Mas, repito, impessoalidade, laicidade, pluralismo, liberdade de consciência e de crença, que são as garantias que o projeto Escola Sem Partido visa defender, são garantias que já existem, já estão na Constituição Federal. O Escola Sem Partido não está criando nenhum novo direito e nenhuma nova obrigação. Ele apenas expressa, numa linguagem mais clara, mais acessível, menos técnica, esses princípios e garantias que a Constituição prevê. Por exemplo, o artigo 37 da Constituição diz que a impessoalidade é um dos princípios da administração pública. Só que não adianta nada você dizer isso para um aluno de 14, 15 anos de idade. Ele não conhece, ele não tem capacidade de entender o alcance do princípio da impessoalidade, né? Porque é um conceito jurídico, é um conceito técnico. Por exemplo. Então, concluindo, o projeto Escola Sem Partido diz o seguinte: o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula. Ou seja, é um ato concreto. E o estudante da educação básica tem condições de entender que isso é um ato ilícito. Aquela orientação do ministro Ricardo Vélez para que os estudantes cantassem o hino nacional e também falassem uma palavra de ordem que tinha sido o slogan de campanha do presidente Bolsonaro. Qual a sua opinião sobre isso? Nós nos manifestamos na época, né? Cantar o hino, a recomendação de cantar o hino, não tem absolutamente nada de ilegal, né? Isso é um ato cívico, que na minha opinião não pode ser obrigatório. Eu acho que é preciso respeitar a liberdade de consciência e de crença do aluno, né? Se eu me recuso a cantar o hino por razões, objeção de consciência, né? Agora, a questão do slogan de campanha, evidentemente, viola o princípio da impessoalidade. Não há dúvida nenhuma. Como é que está o governo Bolsonaro na educação, avaliando já a atuação de 2 ministros? Olha, está tumultuado. A gente está vendo que a fase, os 100 dias do Vélez foi um período assim bastante instável, né? Com muitas críticas e polêmicas, estéreis, né? Muitas delas estéreis. Eu não vi nada. Agora está começando esse novo ministro, o ministro Weintraub, que eu acredito talvez eu não tenha sido muito feliz ao apresentar a questão do contingenciamento. Houve muito ruído nesse negócio e ele alimentou a oposição ao governo Bolsonaro, que hoje que só pode contar hoje com o bunker da educação, né? Uma vez que eles perderam o dinheiro dos sindicatos, né? O imposto sindical sumiu, então os sindicatos estão enfraquecidos, né? O petrolão acabou, então o PT só pode contar hoje com a sua máquina de militância dentro das universidades, dentro do movimento estudantil, que é patrocinada por nós, né? Nós é que pagamos a propaganda ideológica, política e partidária que é feita nas universidades e nas escolas públicas. Então esse é o bunker da esquerda. E essas falas do ministro a respeito do contingenciamento, etc., dos gastos, alimentaram essa militância. E nós vimos aí 2 manifestações, né, que mostraram a mobilização, a capacidade de mobilização dos partidos de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, no ambiente acadêmico. E, doutor Najib, no exterior, algumas das melhores universidades do mundo, eles têm sim bandeiras, seja de esquerda, seja de direita, sejam liberais. Um exemplo, a Universidade de Chicago, onde se formou o nosso ministro da Economia, ela é uma universidade liberal. Harvard e Columbia já professam uma ideologia um pouco menos ultraliberal, um pouco mais associadas às bandeiras da social-democracia, e isso é lícito e produz ciência, e são algumas das melhores universidades do mundo. Como que o Escola Sem Partido interpreta o fato de que no exterior, algumas universidades com bandeira, com partido, produzem ciência de primeira categoria? Uhum. Bom, essas universidades que você citou são particulares, são privadas, né? Então, aqui no Brasil, também uma universidade particular não está sujeita ao princípio da impessoalidade, né? Então, ela pode, eventualmente, possuir uma PUC, por exemplo, é uma universidade confessional, católica. Então, a PUC teria o direito de promover uma determinada perspectiva filosófica e religiosa, né? Sem problema nenhum. Mas a Constituição obriga ao pluralismo de ideias. A Constituição
impõe a liberdade de cátedra. Então, algumas regras, mesmo as instituições particulares de ensino, são obrigadas a respeitar. Por exemplo, digamos, uma universidade cristã, na minha opinião, não poderia apresentar o criacionismo como sendo hipótese científica. O governo teria o direito de impedir isso, porque essa hipótese ela não tem respaldo na ciência. Não há consenso científico a respeito da hipótese criacionista, né? Você pode falar no design inteligente, que são teorias concorrentes, mas elas ainda não têm a devida, vamos dizer assim, o devido respaldo no ambiente acadêmico. Mas não é o ambiente acadêmico que deveria produzir esse respaldo? Sim, mas é o consenso, não é uma universidade, é um conjunto de instituições, né, de publicações, de bibliografia. Isso é ali que está o respaldo. E não é só num país, é em todo o mundo. Doutor Najib, o senhor coloca como as escolas brasileiras sendo palco aí de uma grande doutrinação pela esquerda, e nós tivemos um candidato da direita sendo eleito presidente da República. Essa doutrinação não foi tão eficiente. Qual foi a votação do candidato do segundo, o que perdeu as eleições? Foi expressiva também. Sim, até porque são então, dois candidatos a tendência, claro, mas são dois candidatos no segundo Sim, turno. Eu estou dizendo o seguinte, que esse argumento não prova a inexistência do problema da doutrinação, né? A doutrinação você prova de outra maneira. É claro, além do que, ela é um problema, mas não é o único fator que determina a maneira. Pega as gerações que foram educadas. A doutrinação existe, mas ela não é o único fator que interfere na mente das pessoas. Porque se nós pegamos as últimas décadas em que teria havido essa doutrinação, e boa parte do nosso eleitorado hoje se formou nesse período. E ela, na prática, não se mostrou uma doutrinação hegemônica a ponto de criar gerações que tenham um viés obrigatoriamente dogmático de esquerda. Sim, unitariamente não. É claro que você não tem, não é toda a população que foi, vamos dizer assim, a esquerda não conseguiu fazer a cabeça de todos os brasileiros, mas fez de uma grande parte dos brasileiros. Basta ver essas manifestações e também o eleitorado. Mas a direita também fez manifestação, né? Eu sei, veja, eu não estou negando, porque talvez as igrejas tenham uma força maior. Talvez as igrejas têm uma força muito poderosa na sociedade. O senhor é evangélico? Não, sou católico. As igrejas têm uma força poderosa na sociedade. A universidade não é a única máquina de fazer a cabeça das pessoas. Evidentemente, ninguém está imaginando isso, né? Mas como é que você analisa a existência ou não do problema da doutrinação? A partir das evidências que nós temos, acúmulo de provas. A única coisa que pode mostrar que está havendo um problema e que esse problema é sistêmico é o acúmulo de provas. E nós temos essas provas. A propósito, em 2008... Pode falar as provas, sim, por favor, já que o senhor citou? Não, mas é claro, não teria como exibir. Posso mandar para você uma infinidade de comprovações, de vídeos, de cópias de livro didático, depoimentos de estudantes. Isso tem, assim, aos milhares. E isso acontece no país inteiro. Então, isso vem de Rondônia, vem do Rio Grande do Sul, vem de Minas, vem do Rio, vem de São Paulo, vem do Mato Grosso, e é sistêmico o problema. Mas, então, em 2008, foi feita uma pesquisa pelo Instituto Census. Foram ouvidos 3.000 pessoas, entre professores, estudantes e pais de alunos. E perguntaram aos professores, nessa pesquisa, o Census perguntou aos professores se o seu discurso em sala de aula era um discurso politicamente engajado. E 80% dos professores responderam que sim. Então, quer dizer, isso é uma pesquisa extremamente importante, feita praticamente ontem, 2008, 10 anos atrás. Não é nada, tendo em vista a magnitude. Dizia se ele de direita ou de esquerda ou não? Aí havia outras perguntas. Por exemplo, perguntavam aos alunos, mostraram uma série de personagens históricos aos estudantes, né? E perguntaram a eles em que contexto, positivo, negativo ou neutro, aqueles personagens eram citados em sala de aula. Então, um dos personagens era o Che Guevara, né? E em 84% das vezes era citado de forma positiva, 16% neutro e 0% negativo.
Agora, isso, tá certo essa conta que eu fiz? Tá, né? 80 a 100%. A matemática tá boa. Tá, mas é mais boa. Pois é. Então, isto vai ao encontro da percepção que nós temos. Nós sabemos que o ambiente universitário, que a esmagadora maioria dos professores, sobretudo na área de humanas, tem simpatia pela esquerda. Isso é um dado da realidade, ninguém ignora isso, né? Então, essa pesquisa foi interessante, Mano, porque ela deu números a uma percepção que nós já tínhamos. Né? E ela é corroborada pelas provas que nós Qual a temos. sua opinião sobre Paulo Freire? Mais uma coisa. Depois a gente fala de Paulo Freire. Existe doutrinação de direita? Existem professores de direita que usam a sala de aula para promover as suas próprias preferências ideológicas, políticas e partidárias? Evidentemente sim, é claro que existem. Né? E eles estão agindo contra a lei, da mesma forma. Né? Acontece que eles não estão organizados, eles não são organizados por um partido político. No caso da esquerda, é o petismo, de fins da década de 80, né? Aliás, meados da década de 80, que começou a organizar isso, a ocupação de sindicatos de professores, ocupação do movimento estudantil e, consequentemente, das escolas e universidades. E o Paulo Freire entra aí. É aí que entra o Paulo Freire. Paulo Freire foi o grande promotor dessa educação engajada, dessa educação engajada, né, politicamente engajada dentro das escolas e universidades. Enxerga o Paulo Freire? Não tenho dúvida nenhuma. O próprio PT enxerga, e tanto enxerga que deu a ele o título de patrono da educação brasileira. Mas na prática, na sala de aula? É a mentalidade, não é o método Paulo Freire, porque o método Paulo Freire é um método de alfabetização e de adultos ainda por cima. Agora, a influência que o Paulo Freire exerce sobre a educação é no sentido de negar o dever da neutralidade do professor. Ele diz, não existe neutralidade. Então é como se ele estivesse desobrigando o professor do dever de buscar a imparcialidade. Um dever que um jornalista, por exemplo, também tem. Claro, doutor Najib, o senhor citou aí que as igrejas também têm um poder muito grande, muito forte de mobilização, de levar as ideias deles. E isso não é algo exatamente impessoal, né? Pegando aí o termo que o senhor utilizou para escola sem partido, para o movimento escola sem partido. Porém, as igrejas no Brasil, elas estão isentas de pagar impostos. Então, por essa lógica do movimento escola sem partido, me parece que teria que haver um segundo movimento para que então as igrejas passassem a pagar impostos, para que elas não usassem de dinheiro público para fazer a promoção dos dogmas dela. Tem sentido esse raciocínio, essa lógica? Não tem sentido pelo seguinte. Em primeiro lugar, porque a presença do fiel num templo religioso não é obrigatória. Então, só vai à igreja... Não é custeado. Ela é custeada, as igrejas são custeadas pelos fiéis. Elas simplesmente não pagam imposto sobre aquilo que... Não, mas não pode dizer que ela receba dinheiro do Estado. Ela não recebe dinheiro do Estado. Ela simplesmente não entrega. Ela não entrega dinheiro para o Estado. O dinheiro que ela recebe dos cidadãos, dos seus fiéis, perdão, ela não entrega o dízimo, né? Ela não entrega, não é obrigada a entregar. E por que não é? Porque as igrejas têm também não é assunto do Escola Sem Partido, mas enfim. Porque as igrejas colaboram de forma extraordinária, tem uma colaboração extraordinária com o poder público. Né? Elas prestam um serviço social incrivelmente importante. Né? Basta ver. E engajado. Bom, mas elas são entidades privadas, são instituições privadas. Elas não recebem dinheiro público, ou se recebem, é sempre num sistema de cooperação para prestar um determinado serviço, de interesse público também. Então, não vejo nenhuma correlação entre, vamos dizer assim, uma igreja sem partido e uma escola sem partido, até porque as igrejas, elas têm necessariamente, as religiões, elas têm um código moral. Né? E dentro desse código moral tem muita coisa envolvida. Por exemplo, a postura esse código moral pode entrar em choque com políticas públicas. E as igrejas têm o dever de defender o seu código moral, inclusive contra as políticas públicas. Vou perguntar sobre um outro personagem que tem tido uma certa influência na educação brasileira, Olavo de Carvalho. Qual a sua opinião sobre o papel de Olavo de Carvalho nesse governo? Bom, nesse governo não sei. Eu diria assim, no ambiente cultural e político no Brasil. Eu acho que o Olavo ele foi assim, o quebra-gelo da hegemonia esquerdista no Brasil. Sobretudo ao longo da década de fins da década de 90 e a primeira década dos anos 2000. Foi o grande quebra-gelo da hegemonia da esquerda no Brasil. Mas as ideias dele em si, o que o senhor acha delas? Tem muita coisa. O Olavo fala muito, né? O Olavo fala muito. Então, com algumas ideias... O senhor gosta das ideias dele?
fui leitor do Olavo de Carvalho, sou ainda, eventualmente leio as coisas. Ele tem escrito relativamente pouco, agora a atuação mais do Olavo é mais em rede social, né? E eu sou admirador do Olavo. Agora o Olavo está contra a escola sem partido. Inacreditavelmente, o Olavo está contra a escola sem partido. Qual é o argumento dele? Ele acha que nós não podemos, que havia uma doutrinação comunista e que agora precisa haver uma pregação anticomunista dentro das universidades, dentro das escolas. Eu sou absolutamente contra isso. Ou seja, existe um ponto de confluência entre o pensamento de Paulo Freire e Olavo de Carvalho. Talvez, dessas últimas falas do Olavo, porque o Olavo sempre foi um apoiador do nosso movimento, mas de uns tempos para cá, ele começou a se colocar contra, chamou a gente de burro, nos ofendeu, inclusive. Foi bastante chato isso. E dizendo que não, que agora... ele acaba dizendo a mesma coisa que o Paulo Freire disse, que não existe neutralidade. Ou você está de um lado ou você está do outro. Então agora nós vamos ter que fazer uma pregação anticomunista. Eu não quero isso de jeito nenhum. Eu não quero substituir a opressão da esquerda, ou uma opressão comunista, por uma opressão anticomunista. Nós devemos buscar, nas escolas e nas universidades, devemos buscar o conhecimento, a verdade, né? E deixar isso para as redes sociais, para as igrejas, para o parlamento, enfim, para a guerra cultural. Mas vamos preservar o sistema de ensino, principalmente as crianças e os adolescentes, né? Na universidade, todo mundo tem um pouco mais de liberdade, porque são pessoas adultas que estão ali. Mas no ensino fundamental e médio, nós precisamos proteger a parte vulnerável. E está todo mundo querendo fazer a cabeça dessas crianças e dos adolescentes. Nós precisamos fazer com que eles tenham o direito de aprender português, de saber escrever bem, de saber falar bem, aprender matemática, de saber fazer conta, de poder amanhã ou depois ser um engenheiro. Ensino domiciliar. O senhor é a favor? Eu sou a favor, evidentemente. Mas ele não tira um pouco dessa laicidade no momento em que ele Não, mas a família tem o direito de fazer isso. O pai tem o direito de doutrinar o seu filho, tem o direito de pegar seu filho pela mão e levar para a escola. Aí não tem a menor... não dá para comparar também. Doutor Najib, a conversa aqui está excelente, são várias polêmicas, é um assunto que a gente não tem como esgotar em uma conversa só, mas o nosso tempo aqui, infelizmente, já está esgotado. Eu queria agradecer ao senhor aqui a presença no Metrópolis, queria convidar aí os nossos espectadores para que continuem acompanhando o nosso trabalho no metrópolis.com e também nas redes sociais. Doutor Najib, um abraço, muito obrigado. Obrigado eu.